Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, né, para fazer a correção, né, a explicação, comentários, né, como vocês queiram chamar aí, né, dessa primeira semana do nosso PET de História, né, do segundo módulo, né, do módulo 2, tá? Então, eu já passei para vocês uma aula, né, que está disponível aqui no meu canal, né, sobre a pré-história, que dá uma visão bem ampla, né, e bem geral, né, do conteúdo que vai ser abordado aqui nas próximas atividades. Tá? Eu falo da pré-história, né, de uma forma geral, né, dividindo ali o período do Paleolítico, do Neolítico e, né, da Idade dos Metais, mas nessa primeira semana aqui nós vamos, né, trabalhar aqui o modo de vida no período Paleolítico, né, que significa idade da pedra lascada, né, devido à forma com que os homens daquele período, né, produziam os objetos ali, né, com a pedra lascada, tá? Então por isso que veio esse nome, né? É daí que veio esse nome. Então aqui, né, tem um pequeno texto introdutório, né, falando um pouquinho sobre o período aqui, né, do Paleolítico, né, da Idade da Pedra Lascada, e alguns conceitos, né, que vão ser trabalhados aí durante toda a pré-história, né, principalmente aqui durante o período Paleolítico, né? Nós temos aqui os nômades. Nômades são pessoas que não têm uma moradia fixa, né? Vivem mudando, né, com frequência de um lugar para o outro, buscando, né, alimentos, né, que estão disponíveis ali na natureza, porque os homens, né, do período paleolítico, eles ainda não tinham o domínio de produzir o seu próprio alimento, né? Não tinham os conhecimentos, né, das técnicas de agricultura, então eles tinham que sobreviver com aquilo que a natureza, né, dava, né, com aquilo que estava disponível na natureza, e eles coletavam e caçavam. Nós temos aqui o termo sedentário, que é o contrário de nômade, né? Então, se nômade são as pessoas que mudam com frequência, né, e em busca de alimentos, sedentários são aquelas pessoas, né, aqueles grupos humanos que vão se estabelecer em um único local, né, geralmente ali por conseguirem, né, produzir o seu próprio alimento. Então, vai haver um processo de sedentarização quando esses homens começam a cultivar seu próprio alimento e a criar animais. Nós temos aqui o conceito, né, de arte rupestre, né, que nós já até fizemos um trabalho, né, sobre isso, que muitas vezes eles faziam representações ali do seu cotidiano, né, do seu modo de viver, de alguns animais, né, que eles conheciam. Nós temos aqui o termo que povos caçadores e coletores, né? Geralmente povos caçadores e coletores tinham uma vida nômade, né? Porque eles viviam da caça, né, de animais e da coleta de frutos, raízes, folhas, né, disponíveis aí, né, na natureza. E tecnologia é tudo aquilo que envolve o processo, né, de fabricar, de modificar, né, o ambiente à sua volta, né? Tudo isso graças à capacidade humana ali de pensar, né, de habilidades manuais, tá? Então, tudo aquilo que nós modificamos, criamos, envolve uma tecnologia, tá? Então, aqui, né, por volta desses conceitos básicos aqui. Qualquer dúvida, vocês, né, revejam o vídeo sobre a pré-história que eu fiz aí para vocês, que vai ficar bem mais claro essas explicações. Então, né, chegou a hora aí das atividades dessa primeira semana, tá? Lembrando aqui, ó, que, né, vocês podem buscar também esse conhecimento em outras fontes, tá? Mas, com base no vídeo que eu produzi, vocês conseguem realizar tranquilamente essas questões aqui que nós já estamos conversando já há um tempo, né? Então, questão aqui, ó, número 1, tá? Sobre o período paleolítico, responda as questões. Então, nós temos aqui, ó, duas questões, né, para serem respondidas aqui na número 1. Como os povos que viveram no período da Pedra Lascada não dominavam a tecnologia de produção de alimentos, eles tinham que viver se deslocando em busca de
alternativas para a sua sobrevivência. Em função desse fato, como ficaram conhecidos? Olha, então nós estamos falando aqui, os homens que não tinham tecnologia para produzir o seu próprio alimento, né? Eles eram conhecidos como o quê? Como nômades, né? Pois os nômades, eles tinham que se deslocar, né, com frequência, porque eles não conseguiam produzir seu alimento. Eles eram, né, caçadores e coletores. Olha lá, ó, os povos caçadores e coletores são aqueles que dependem exclusivamente da prática da caça e da pesca para sua sobrevivência, né? Não tem o conhecimento da agricultura ainda, tá? Então, aqui na resposta, né, do primeiro tópico da 1 é nômades, tá? Nômades são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento ainda, tá? E o segundo tópico aqui, para a prática da caça e da busca por frutos, os homens do período paleolítico faziam uso de instrumentos produzidos por eles próprios, tá? Como eram estes instrumentos? De que eram feitos? Olha, esses instrumentos eles eram, né, feitos ali de pedra lascada, né? O que caracteriza, né, o nome aí do período paleolítico, tá? Mas não era o único instrumento, né, o único material, né, que eles fabricavam esses instrumentos, né, que podia ser ponta de lança, né, ponta de flecha, machado, tá? Faca. Eles também faziam com ossos de animais, né, presas, né, mas o principal mesmo era a pedra, tá? A pedra lascada, mas não era qualquer pedra, tá? Era o sílex, tá? Que lascava, né, quando você batia uma pedra na outra e não, né, rachava-se. Então, nós vamos aqui para número 2. O fogo foi uma das grandes tecnologias, né, descobertas pelos povos do período paleolítico e trouxe muitas vantagens para os homens da pré-história. Observe a tirinha e logo em seguida responda a questão. Então aqui nós temos, né, o Piteco, né, do Maurício de Souza, o homem das cavernas, representando o homem das cavernas, com uma fogueira. O que ele está fazendo aqui? Né, está assando, né, alguns pedaços de carne aqui, né, está fazendo um churrasquinho. Aqui ele está, né, cozinhando, né, um alimento. Aqui, né, ele está assando um peixe, aqui, né, está assando batatas. Então, nessa tirinha aqui está mostrando que o fogo, ele, né, serviu principalmente, né, para assar, cozinhar os alimentos, porque até então, né, antes dos homens terem o domínio, né, de criar o fogo aí, os alimentos eram consumidos, né, crus, né, na sua maior parte ali, né. Então, vamos ver o que traz a pergunta aqui. Além de ser útil para esquentar a comida, quais outras vantagens que a descoberta do fogo trouxe para os povos da pré-história? Bom, eu também já falei isso naquela aula sobre a pré-história, né? Que neste momento aqui, o fogo, ele serviu, além, né, de esquentar os alimentos aí, para afugentar os animais, né, perigosos ali, os animais ferozes, porque todos os animais ali da natureza têm medo do fogo. Então, isso possibilitou que os homens, né, sobrevivessem, né, se mantivessem seguros, né, contra essas feras aí, né, espalhadas na selva, tá? Então, nós temos espantar os animais, nós temos o esquentar, né, do frio, tá? Então, eles também utilizavam o fogo para, né, se manterem aquecidos e não morrerem congelados. E também, né, o fogo servia para iluminar os ambientes, né, dentro de uma caverna ali muito escura, né? Isso daí também auxiliou, né, esses homens aí. Então, o fogo, né, ele trouxe uma revolução, né, muito grande para esses homens aí, uma contribuição muito grande para a história aí, né, da civilização, né, dos hominídeos, né, da evolução humana. E a questão aqui número 3,
né, é uma questão que eu fiz com vocês, né, como atividade extra, que eu nem sabia que ia estar abordando aqui no PET, que é para produzir uma pintura rupestre, né, uma representação para vocês, né, vivenciarem essa experiência, né, de estar produzindo a sua própria tinta, né, assim como os homens aí da pré-história, tá? Então, essa atividade que nós já fizemos, então vocês não precisam estar fazendo novamente, tá? Eu pedi para vocês colocarem no caderno. Então, aqui na folha vocês podem deixar em branco, ou, né, quem tiver avançado aí nas atividades, se quiser fazer um desenho aqui a lápis, bem bacana também, pode ser, tá bom? Mas essa atividade aqui nós já fizemos como uma atividade extra, então, né, vocês estão dispensados de fazer ela. Então, com isso a gente fecha aqui a número 1 e a número 2, e qualquer dúvidas, né, a gente encontra aí no WhatsApp, né, para eu estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, um grande abraço aí, até a próxima aula.